Olá, graça e paz, como vão todos? Hoje é o nosso estudo do Apocalipse. Hoje eu estou falando aqui da nossa casa, né? E nós queremos hoje falar esse estudo maravilhoso que nós demos início há algumas semanas, né? E hoje nós vamos dar continuidade ao livro do Apocalipse, né? Quero lembrar você, né, as nossas reuniões, os nossos cultos estão sendo online, né? Não estão sendo presenciais. Ainda não temos uma data certa de voltar ao culto presencial, né, mas pelo menos até o final desse mês ainda estaremos online, né? Então é importante que você esteja junto conosco, né, participando aí de todas as transmissões. É importante que você esteja ligado, né? Muitas vezes as pessoas ficam dispersas, né, por não ter o culto presencial, as pessoas ficam dispersas. Mas é importante que você esteja junto, sabe? Compartilhando, sabe? É importante você agora compartilhe também esse estudo com algumas pessoas que você conhece, né? Eu tenho falado para que você separe aí 5 pessoas nos seus contatos, envie o link desse estudo de hoje, né, para os seus amigos. É uma forma de você estar evangelizando, levando a palavra de Deus para as pessoas, né? Então, esteja ligado conosco, né? Domingo às 18h30, nós estaremos juntos também na nossa celebração, estaremos transmitindo a palavra do Senhor da igreja, né? Então fique ligado conosco, não se disperse, não se distraia, né? Estejamos juntos aqui para crescer cada dia mais, né? Quero lembrar você também dos nossos canais, né, para que você possa contribuir, né? Você pode contribuir pelo Pix, você pode contribuir pelo nosso banco também, e o QR Code, né? São 3 formas que você pode estar contribuindo também, mandando o seu dízimo, a sua oferta, né? Para que nós possamos continuar também investindo na igreja, continuar com essa obra, que é uma obra tão importante, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, né? Dias de tanta instabilidade, e as pessoas estão precisando ouvir uma palavra de esperança e de encorajamento, né? Então você vai ficar agora com a Bispa Alex, que vai dar continuidade ao livro do estudo do Apocalipse. Vamos orar juntos, né? Pai, nós te agradecemos por essa noite, obrigado, Senhor Jesus, porque nós sabemos que a Tua presença está, ó Deus, neste lugar, em nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor nos dê espírito de entendimento, de revelação nessa hora, para que estejamos compreendendo, Senhor, as riquezas insondáveis da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Espero que você esteja com a sua Bíblia de papel, com uma caneta, com uma agenda para você anotar. Eu falo da Bíblia de papel porque te dá mais facilidade, né, para você ter esse contato maior com a Bíblia. Talvez você queira fazer alguma anotação ali perto de um versículo. Então, isso traz além da gente ter mais assim, contato, mais afinidade com a palavra, eu sinto isso com a Bíblia de papel. Fica melhor para você fazer também as suas anotações, marcar alguma coisa, ainda que você esteja escrevendo uma agenda. Esse, na verdade, é o nosso terceiro estudo, mas o nosso primeiro, eu dei uma introdução, né, nas anteriores, no primeiro estudo, mas não foi gravado, mas no segundo eu voltei ao mesmo assunto. Então, se você não assistiu do primeiro, não tem problema, porque eu voltei novamente, eu dei uma introdução no livro, e hoje nós vamos entrar, né, propriamente, começar a estudar os capítulos aqui da Bíblia. Então, eu quero só lembrar novamente, né, fazer um pouquinho uma retrospectiva do que a gente viu, né, no último estudo. E eu disse que o Apocalipse, ele tem várias correntes, né, de interpretação. E eu falei sobre a corrente dos preteristas, né, que são aqueles que consideram que tudo já aconteceu, já se cumpriu, então já algo que ficou para o passado, a revelação de Apocalipse. Os preteristas. E também tem os futuristas, que é aquela corrente que acredita que do primeiro capítulo ao terceiro se cumpriu na época de João, né, as cartas para as igrejas da Ásia Menor, da época de João, que existiam ali na Ásia Menor, e do capítulo 4 até o final do livro são eventos para algo futuro, né, algo escatológico.
também quanto ao milênio, existem correntes diferentes de interpretação. Existem os pós-milenistas que acreditam, ensinam, né, uma escola que ensina que Jesus ele vai voltar depois do milênio. Tem os pré-milenistas que acreditam que Jesus volta antes do milênio. Então, os pré-milenistas históricos, os pré-milenistas dispensacionalistas. E tem a corrente dos amilenistas, que são aqueles que ensinam que o milênio ele vai ser um milênio espiritual. Jesus vai reinar com a sua igreja, com os seus santos, mas um reino espiritual, não um reino literal aqui na Terra. Então, essas linhas, né, de interpretação, elas estão dentro, né, do Evangelho e mesmo no contexto mundial, né, em toda a igreja evangélica, existem essas diferenças de pensamento, de interpretação do livro de Apocalipse. Mas eu disse também que existem pilares doutrinários que não podem ser alterados. Apesar de que existem essas correntes, uns acreditam que Jesus vem antes do milênio, vai ser depois do milênio, vai acontecer, não é uma ressurreição, são duas ressurreições. Independente disso, existem esses pilares doutrinários, algo da doutrina que não pode ser acrescentado, nada, nem retirado, nem alterado. Quais são esses pilares? Primeiro, Jesus vai voltar. Isso aí é indiscutível. É um pilar da doutrina que não pode se mexer. Um outro pilar, os mortos vão ressuscitar. Outro pilar doutrinário, haverá um julgamento, haverá um juízo final. E um quarto pilar é que depois desse julgamento, uns irão para as bem-aventuranças eternas e outros para a condenação eterna. Então esses pilares eles não podem serem alterados. E no nosso estudo nós não vamos seguir ou a linha pré-milenista, ou pós-milenista, ou futurista, não. Nós entendemos que o livro de Apocalipse, toda a revelação do livro, ele foi para a igreja daquela época, para a igreja daquele tempo, do apóstolo João, e para as igrejas de todos os tempos, até a consumação dos séculos. E não só para as igrejas daquela época, mas o livro é para toda a história da igreja, para a igreja em todos os séculos, em todas as épocas, até a consumação dos tempos. Então, nosso estudo ele vai ser dentro da visão amilenista. Como eu disse, a visão amilenista é aquela que ensina, que compreende que não vai existir um milênio literal aqui, mas um milênio celestial. O reino é um reino celestial de Cristo com a sua igreja. E é dentro de uma perspectiva, entendendo o livro como um paralelismo progressivo. Então, o que é esse paralelismo progressivo? O paralelismo progressivo são 7 sessões paralelas com registro dos mesmos assuntos, porém abordados de forma diferente. Então, o livro ele está dividido em 7 sessões. Cada uma dessas sessões, elas tratam do mesmo assunto, porém esses assuntos eles são abordados de forma diferente. Então, são sessões paralelas e progressivas. Por quê? Porque cada sessão ela traz uma verdade principal e essencial. E qual que é essa verdade principal e essencial? A segunda vinda de Cristo. Então, quando nós estudamos cada sessão, nós vamos encontrar ali eventos diferentes, figuras diferentes, João viu coisas diferentes, situações diferentes, mas a mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. Então, em todas as sessões, nós vamos encontrar a igreja passando por tribulação, perseguição, o mundo se levantando contra a igreja. Nós vamos encontrar ali a volta de Jesus, Jesus reinando sobre seus inimigos, tendo vitorioso ali com a sua igreja. Então, são esses assuntos abordados de forma diferente. Então, são sessões paralelas, que sessões que elas tratam do mesmo assunto. Então, nós não podemos ler o livro de Apocalipse como que saindo de um ponto 0 para o ponto 100 numa linha de progressão, mas como sessões que superpõem e cada uma enfatiza a mesma verdade. Qual é a verdade? Jesus voltará. A verdade é a segunda vinda de Cristo e a sua vitória sobre os seus inimigos. Então, é muito importante, eu estou voltando assim, porque é importante a gente começar o estudo do livro. E durante a leitura do livro, durante a leitura do estudo,
de cada capítulo, de cada uma dessas sessões, a gente tem isso em mente, né? Que são sessões separadas, sessões, mas elas são paralelas e elas caminham a cada vez que nós vamos estudando uma sessão, aquele evento principal, que é a volta de Cristo, ele vai se intensificando, né? Ele vai ficando mais importante, mais proeminente, e a gente vai, as coisas vão clareando mais aos nossos olhos, nosso entendimento. Então, esse estudo, né, nós vamos caminhar estudando cada uma dessas sessões. Então nós vamos ver novamente, né, cada uma delas aqui. Nós temos a primeira sessão. A primeira sessão é a sessão dos candeeiros, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Depois nós temos a segunda sessão, que é a sessão dos 7 selos, que vai do capítulo 4 ao capítulo 7. A terceira sessão, que é a sessão das trombetas, que é a abertura do 7º selo, porque na sessão dos selos são abertos 6 selos, mas o 7º selo ele é aberto no capítulo 8, né? E aí já faz parte da terceira sessão, porque quando se abre o 7º selo, aparecem ali 7 trombetas. Então a terceira sessão trata dessas 7 trombetas. A quarta sessão, que é um parêntese, porque nessa quarta sessão vão aparecer aí os inimigos de Cristo, os adversários de Cristo. A quinta sessão, que são as taças da ira de Deus, que vai do capítulo 15 e 16. A sexta sessão, que é a derrota dos agentes do dragão, né? A derrota dos agentes de Satanás, que vai do capítulo 17 ao capítulo 19. E a sétima sessão, que é a queda do dragão. Queda do dragão, e aí nós vamos encontrar ali o reino das almas, a volta de Cristo, o juízo final, novos céus e nova terra. Esse está do capítulo 20 até o final, capítulo 22. Então nós vamos iniciar aqui, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 1. Capítulo 1, vou ler alguns versículos, porque se eu for fazer a leitura de toda a Bíblia, né, a gente vai estar... O tempo não vai dar, temos que estudar o livro aqui, acho que chegar no final do ano não dá tempo. Mas eu vou ler alguns versículos chaves, alguns versículos importantes, e a gente vai vendo aqui o que está acontecendo, qual que é o contexto aqui, né, dentro aqui de cada capítulo. Então inicia-se assim o livro, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar a seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então tem uma bem-aventurança para aqueles que ouvem, né? Então, nós somos bem-aventurados, porque nós estamos aqui estudando, ouvindo o que está escrito, né? E vamos guardar isso também no nosso coração, somos bem-aventurados. Então, João, aqui no versículo 4, ele se apresenta, né? Ele se direciona também às igrejas, diz assim, olha, João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis dos reis. Então Jesus aqui, né, ele já é apresentado como aquele que né, é interessante a gente ver que ele é presente, ele é naquele momento, ele é o que era e é o que há de vir. Né? Então ele é o princípio, o fim, o alfa, o ômega, ele preenche todas as coisas. Então, a partir das características que a gente vai estar vendo mais à frente, do que a mensagem que vem para cada igreja, a gente vai vendo que assim vai acontecendo, né, por toda a história da igreja e para as igrejas de hoje, para hoje que nós vivemos, né, nós vemos características também nas igrejas de hoje que estão relatadas ali nas igrejas do tempo do apóstolo João. Ele diz dos 7 espíritos que estão diante de Deus.
Essa palavra 7, né, o livro de Apocalipse, a gente tem que lembrar que ele é um livro altamente simbológico, né? E aqui também são usados números, e os números têm também os seus significados aqui. O número 7 aqui no Apocalipse, ele significa totalidade. Então não é que Deus não tem 7 espíritos, né? Mas quando diz os 7 espíritos de Deus, está dizendo Deus na sua totalidade, né? Deus na sua totalidade. No versículo 7, diz assim: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, e até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então, aqui está relatando o quê? A segunda vinda de Cristo. Né? Nós estamos aqui dentro daquela primeira sessão, né? Que é a sessão dos candeeiros. Então, esses versículos aqui estão mostrando o quê? A vinda de Cristo, que ele virá e todo olho verá. Então, a volta de Jesus vai ser uma volta visível, né? Uma volta visível e gloriosa. E ele continua dizendo aqui: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o que é, novamente, o que era e o que há de vir. Então ele está dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou todo o governo, toda a história está nas minhas mãos. Então esse versículo está mostrando que Jesus, ele tem o governo de tudo, ele tem o controle de toda a história. Né? Então, antes praticamente de João receber as revelações para as igrejas, Jesus já está se identificando aqui, mostrando a sua soberania, o seu governo e o seu domínio, né, sobre toda a história. E continua: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o que é, que era e há de vir, o Todo-Poderoso. Né? Então, lembrando aqui que João, ele estava exilado na ilha de Patmos, né? Ele foi exilado ali, porque a igreja estava passando por uma perseguição acirrada, né, do Império Romano. O imperador era o imperador Domiciano, e Domiciano, ele foi considerado o segundo Nero, porque de tão terrível, tão mal, né, e cruel que ele era com a igreja, com o cristianismo. E ele foi o primeiro imperador a se intitular Senhor e Deus. Então, Jesus está dizendo aqui, olha, eu sou o Todo-Poderoso, não é o imperador, né? Jesus já começa aqui já dando a Deus, não é o imperador, não é Domiciano que é o Todo-Poderoso, eu sou o Todo-Poderoso. Então é muito importante a gente destacar isso, que Jesus ele se apresenta e repete aqui várias vezes que ele é o que é, que era, né? E que o que há de vir, e ele é o Todo-Poderoso, mostrando que tudo que viria acontecer daqui para frente, tudo que ele iria revelar a João, né, está debaixo, está no controle dele, está nas mãos dele, no controle absoluto dele. Então, continua aqui João dizendo que ele viu, né, uma figura de um homem, né, e ele começa aqui a descrever a sua visão. Né? Mas antes disso, eu queria que a gente visualizasse aqui, né, esse mapa. A gente tem aqui o mapa das igrejas, as 7 igrejas ao qual foram endereçadas as cartas, né, que é a região hoje da Turquia. E a ilha de Patmos, vocês estão vendo, está logo ali, perto ali de Éfeso, né? E essa ilha de Patmos, né, lembrando, era uma ilha vulcânica, não tinha água, fontes de água pouquíssimas, praticamente não dava nem para uma família, e nem comida. Então, Roma, o imperador, ele mandava comida para a ilha, do continente lá para a ilha, e água. E isso era esporadicamente. Então, quem era mandado ali para a ilha de Patmos não sobrevivia, era muito difícil, né? Rapidinho a pessoa morria porque não conseguia sobreviver ali. E então são essas as igrejas da qual aqui para frente, né, o Senhor vai estar mandando essa revelação, tratando, né, de cada uma dessas igrejas, que é essas igrejas da Ásia Menor. E também é interessante a gente às vezes pensar assim, por que foram para essas igrejas? Existiam outras igrejas na Ásia Menor, mas por que foram para essas igrejas? E por que 7, né? Voltando também ao número 7 aqui, 7 é o número da totalidade, né? Então, ali simboliza toda a igreja, né? Toda a igreja daquela época de João e toda a igreja, toda a história, né? De todos os tempos, de todos os períodos. Agora, alguns historiadores dizem que foram escolhidas essas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, porque eram igrejas próximas e elas tinham uma estrada boa, né, que era mantida ali pelo Império Romano. Então seria mais fácil dessa mensagem, dessa revelação se espalhar entre eles. Mas, na verdade, aqui, nós não temos aqui na Bíblia um porquê que Jesus escolheu. Jesus resolveu assim, né, ele escolheu que seriam essas 7,
igrejas, e nós então não temos que ficar querendo saber o porquê, né? O Senhor tem ali os seus motivos, né? Talvez se essas igrejas seriam as que mais estavam precisando ali de uma exortação, de um estímulo, de uma repreensão, né, maior, mais de imediato. Então, isso aí, né, nós não temos uma resposta certa do porquê que foram escolhidas essas igrejas. Então, vamos voltar aqui para a palavra. E eu vou ler aqui a partir do versículo 9 do capítulo 1, João diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Né? No dia do Senhor, né, que aqui comumente seria o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, achei meu espírito, né, estava ali em espírito de oração, estava ligado ao trono de Deus. E ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem. Então, o que seriam esses 7 candelabros? Esses 7 candelabros de ouro eram as 7 igrejas. Mais à frente, no final do capítulo, Jesus fala isso é revelado. Então, esses 7 candelabros era a igreja. A igreja é a luz do mundo, né? A igreja que ilumina, né, o mundo. A igreja é a luz de Cristo. Então, por isso que aqui está simbolizando por esses candelabros. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem. Então, Jesus estava ali passeando entre o seu povo, entre as igrejas. E essa expressão, filho do homem, às vezes nós aprendemos sempre que está se referindo à humanidade, principalmente à humanidade de Jesus. Mas essa expressão, a gente encontra ela ali no livro de Daniel, se referindo a Jesus, e o próprio Senhor Jesus se refere a ele também, né, como filho do homem. Mas, na verdade, é algo mais profundo. Essa expressão, filho do homem, traz a humanidade de Cristo, a sua humilhação, né? Aqui também, que ele viveu aqui nesse mundo sem ter um lugar fixo para morar, ele foi rejeitado, ele foi cuspido, ele foi desprezado. Então, ele vai dessa situação, da sua humilhação, até a sua glorificação, a sua majestade, a sua glória, né? Porque ele morreu, mas ele ressuscitou e está glorificado no céu. Então, essa expressão filho do homem denota tudo isso também, não só Jesus ali na sua humanidade, mas Jesus glorificado também. Continuando aqui. Vi entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Então agora a gente vai entender aqui, né, cada expressão dessa, cada detalhe dessa roupa, dessa visão que João viu aqui da pessoa de Jesus Cristo, né? Então, nós já vimos aqui o candelabro são as 7 igrejas, né? O Filho do Homem é o Senhor Jesus Cristo. E agora aqui vem características que João vê na figura de Jesus, que vai do versos 12 ao 26. Então, vamos continuar lendo aqui. E vi semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Essa veste que João viu aqui, em Jesus, ela é a figura de um sacerdote, porque o sacerdote, ele se vestia dessa forma. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Então, esses cabelos brancos, ele mostra a sabedoria e a eternidade de Jesus Cristo. A sua pureza também, o branco traz pureza. Os seus olhos eram como chama de fogo. Então, olhos como chama de fogo, ou seja, isso aqui mostra a onisciência de Deus, né? Os olhos do Senhor penetram o que está oculto, né? Olha que maravilha, né? Mas é maravilhosa essa visão que João teve aqui do Senhor Jesus Cristo, né? Cada detalhe, cada característica dessa visão. As vestes, os cabelos, os pés, os olhos. Então, os seus olhos são como chama de fogo, né? Nada ficou oculto ao Senhor. Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Pés como bronze numa fornalha ardente. Isso mostra a onipotência de Deus, né? Mostrando que ele vai subjugar todos, deixando debaixo dos seus pés.
E a sua voz como o som de muitas águas. Voz como o som de muitas águas mostra uma voz poderosa, uma voz irresistível e também uma voz de juízo, uma voz de amor, uma voz na qual quando ele chama você não resiste, mas também uma voz do juízo. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Então ele tinha na sua mão 7 estrelas. Essas 7 estrelas que estavam ali na mão de Jesus, aqui mais no final do capítulo, no versículo 19, diz assim, ó, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, essas 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Né? Agora, há também aqui algumas interpretações, né? Especulações a respeito desses anjos. Alguns defendem que essas estrelas que Jesus está dizendo que são os anjos das igrejas, seriam anjos mesmo, seres espirituais, porque tanto no Antigo como no Novo Testamento, né, até o apóstolo Paulo mesmo, na sua carta ali à igreja de Corinto, ele fala que os anjos, eles prescrutam ali o nosso louvor, que os anjos, eles estão conosco ali na adoração, no louvor, né, a Deus. Então, alguns entendem que seriam anjos, seres espirituais. Mas se nós pensarmos, né, sendo seres espirituais, será que Jesus haveria necessidade de mandar repreensão, consolo, né, que é o que vai acontecer aqui nessas cartas para as igrejas, para anjos, para seres espirituais, né, chamando atenção sobre pecado, sobre suportar imoralidade e diversas outras coisas que estavam acontecendo nas igrejas, porque os anjos, eles vivem num mistério diferente, né? Então, essa questão de serem anjos não tem muita base bíblica. Alguns defendem de que esses anjos seriam os pastores, os líderes das igrejas, né? Os pastores, os bispos, os presbíteros, aqueles que estão à frente das igrejas. Mas também há alguns que dizem o seguinte, que em nenhuma parte da Bíblia nós encontramos os pastores ou presbíteros ou bispos sendo chamados de anjos, né? Mas anjo significa mensageiro, né? Então, da mesma forma que existem os anjos celestiais, que são mensageiros, né? Existe também aqui os anjos, os pastores, os líderes, são anjos revestidos de carne, que são mensageiros também da palavra. Então, essa segunda opção, ela tem também mais firmeza, né, na palavra. Mas existem também aqueles que defendem o seguinte, que esses anjos são a própria igreja. Né? Porque diz aqui que Jesus está na sua mão direita com essas estrelas, com esses anjos. Né? Então, alguns será que estariam na sua destra ali, porque diz que ele está na sua mão direita. A mão direita é a sua destra, é a mão de autoridade, a mão de poder. Mas só os pastores estão ali. Né? Então, o que é coerente também, talvez eu veja que seja mais coerente, é que quando ele diz assim, olha, os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, são as 7 igrejas da Ásia Menor. Esmirna, Éfeso, Tiatira, Laodiceia. E essas estrelas? Essas estrelas são a igreja na sua totalidade, porque são 7 estrelas também. Então é toda a igreja. Né? Se a gente diz que é toda a igreja, todos os cristãos, todas as ovelhas, os pastores estão inseridos ali também. Né? Pastores e ovelhas. Então, João tem essa visão, né, de 7 estrelas na mão direita, né? Como disse, 7 são 7 anjos, a mão direita é a mão de autoridade. Isso significa o quê? Que a igreja está nas mãos de Jesus. Né? Diz que está nas mãos dele as 7 estrelas. Então está protegida, guardada. A igreja está segura na mão de Jesus. E Jesus governa sobre a sua igreja. Né? E ninguém pode arrebatá-la da sua mão. É isso que a palavra diz. Ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Por quê? Está aqui nas mãos de Jesus. A igreja está nas suas mãos. Continuando, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, né? Em Hebreus capítulo 4 fala também que a palavra de Deus é mais cortante que uma espada afiada. Essa espada afiada de 2 gumes era uma espada que ela cortava dos 2 lados, né? Então essa espada é o juízo de Deus, é a palavra que sai da boca de Deus, é o seu juízo. E sua face era como o sol quando brilha em todo o fulgor. Né?
Da sua boca saiu uma espada, a espada que é o juízo de Deus, da sua face era como um sol quando brilha em todo o seu fulgor, ou seja, Cristo é o Cristo da glória. Ele não é mais o Cristo nos dias da sua carne, né? Ele estava se apresentando para João ali agora como Cristo glorioso, né? Então a sua face era como o sol, né? Quando brilha em todo o seu fulgor. E é interessante também essa forma de Jesus se manifestar aqui para João, porque lembrando, né, que a igreja estava passando por um período de aflição muito grande pelo Império Romano, né? Como eu disse, Domiciano foi o primeiro imperador a se intitular Senhor e Deus. E circulava uma moeda, né, na época, e essa moeda ela tinha a imagem do imperador Domiciano de um lado, e do outro lado a imagem do seu filho deificado no céu, brincando com 7 estrelas. Então essa era a moeda que circulava na época. Então aqui, né, Jesus vem trazendo essa visão, colocando a igreja como 7 estrelas. É a igreja que brilha, né? Não é Domiciano, não é o filho de Domiciano. Não é o filho de Domiciano. Vocês não estão nas mãos, é como se eu estiver dizendo para João aqui, olha, fala para a igreja que a igreja está nas mãos não do filho de Domiciano, não debaixo do poder guardados por Domiciano e o seu filho, né, que estava ali a figura do filho brincando com essas estrelas, as estrelas em volta dele, essa figura. Mas como se o Senhor Jesus estivesse dizendo, vocês estão nas minhas mãos, sou eu que guardo, sou eu que protejo, sou eu que sou soberano sobre a minha igreja. Amém, queridos? Maravilhoso, né? Eu vejo assim que o estudo do livro de Apocalipse traz um avivamento na nossa vida, traz um avivamento para a vida da igreja, porque a gente vai encontrando o quê? Antes de a gente se deparar com aflições, porque até então a gente sabe o que é do livro de Apocalipse. É terror, é aflição, é medo. Ai, nem quero ler porque eu não entendo aquelas coisas, são coisas tenebrosas que causam medo. Mas existem tantas promessas do Senhor aqui, antes de serem relatadas aquelas aflições, a tribulação da igreja, são só promessas de proteção, que o nosso Senhor Jesus ele é soberano, ele tem a igreja dele, ele tem a igreja em suas mãos, né? Nós estamos protegidos por ele, ele é o Todo-Poderoso. Então é maravilhoso a gente fazer esse estudo, né? E absorvendo isso para a nossa vida, né? Independente da situação, da aflição, nós temos um Senhor que é soberano. Então, quando João continua dizendo aqui nos próximos versículos, nós não vamos ler, mas ele cai, né, aos pés ali como morto, e novamente ele ouve a voz dizendo, olha, eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora vivo, né, para todo sempre. Então Jesus torna a reforçar para João, eu estive morto, mas eu sou aquele que vive, e eu tenho as chaves da morte e do Hades, né? Então aquele que vive, ou seja, ele está em contraposição aos deuses mortos do paganismo. É porque naquela época se adoravam muitos deuses pagãos, né? Então a igreja estava nesse contexto. Nós vamos ver aqui em cada dessas cidades aqui, existiam cidades ali que haviam templos grandiosos para deuses adorados em todo o mundo, né? Então Jesus está dizendo assim, olha, eu sou aquele que vive, ou seja, eu morri, ressuscitei, né? Eu não sou, esses deuses eles já morreram, mas eu sou um Deus vivo, né? Eu tenho a vida na minha natureza, ou seja, Jesus tem a vida em sua natureza essencial. Então, quando ele diz também aqui que ele tem as chaves da morte, né? Ou seja, ele tem o controle absoluto sobre a morte. Aqui fala sobre a morte e o Hades. O Hades é uma palavra grega para dizer região dos mortos, né? Ou seja, às vezes era traduzido como inferno. Mas o inferno mesmo, lago do fogo, é a palavra Geena. Mas Seol é no hebraico, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento a gente encontra o Hades, região dos mortos. Então Jesus está dizendo, eu tenho a chave da região dos mortos, eu tenho a chave da morte, eu venci a morte. Porque Jesus foi, né, desceu aos infernos, tomou a chave da morte na mão de Satanás. Então, como ele dizia, agora não tem mais morte. Né? Agora tem, aquele que crê em mim tem a vida eterna, tem a ressurreição. Então isso aqui, essa chave da morte está mostrando a ressurreição dos mortos, o controle de Jesus absoluto sobre o inferno. Então encerra aqui esse primeiro capítulo, né, Jesus falando, né, quem era, o que significava os candelabros e as 7 estrelas. Né? E a gente entra aqui no capítulo 2. Capítulo 2, então, é a primeira carta que é dirigida, né, que é a carta à igreja de Éfeso. E então João começa a falar, João começa a receber essa mensagem, essa revelação para a igreja de Éfeso. Então vamos ver um pouquinho aqui
sobre a cidade de Éfeso, porque é importante a gente conhecer o contexto cultural, o que existia naquela época, a cultura, o modo de se vestir, como que era o comércio. É importante saber tudo isso, os costumes da época, porque aqui nas figuras, naquilo que Jesus vai mostrar a João, é usado, né, muita coisa que está ligado ao costume da época, né? Como nós vimos ali, Jesus fala da estrela, né? E o imperador, do seu poder, da sua onisciência, da sua onipotência, e os imperadores daquela época eram constituídos, eles próprios se colocou como Deus. Então Jesus vem falando ali que ele realmente que é um Deus todo-poderoso. Então, essa cidade de Éfeso era uma cidade muito famosa. Éfeso significa desejável, então era uma cidade famosa, todos desejavam ali estar nessa cidade de Éfeso. E talvez ela fosse a maior metrópole da Ásia Menor pelos seguintes motivos. Ela tinha um porto que era o mais importante. Então, em Éfeso existia um mercado. Desculpa. Éfeso, ela era uma cidade costeira. E hoje, gente, Éfeso ela está em ruínas, né? Porque ao longo dos anos ela foi afastando do mar quilômetros, né? E foi sendo aterrada. Então hoje, quando quem vai em Éfeso ali vai encontrar apenas ruínas, mas era uma cidade muito famosa e uma metrópole muito importante, né? E um dos motivos é esse, porque ela tinha um porto que era o porto mais importante na época, estava ali em Éfeso. Ela tinha uma certa autonomia, ou ela governava a si mesma. Éfeso também tinha um templo da deusa Diana, ou a deusa também Ártemis, e era uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Era esse templo da deusa Ártemis, da deusa Diana, era a grande Diana de Éfeso, né? A gente encontra isso lá no livro de Atos, quando Paulo esteve lá. Paulo esteve em Éfeso 3 anos, e de Éfeso ali, as outras cidades receberam também o Evangelho. Timóteo também esteve em Éfeso, Priscila, Áquila, eles estiveram também ali em Éfeso evangelizando. Então Éfeso também, ela era essa grande metrópole também, porque 2 templos também que tinham sido construídos ali para adoração aos imperadores romanos. E Éfeso também ela tinha assim, uma certa fidelidade, uma lealdade ao Império Romano, né? Então era nesse contexto que Deus vai mandar essa carta que nós vamos ver aqui para a igreja que estava em Éfeso, né? Uma cidade famosa, uma cidade que tinha o maior porto, o porto mais importante, uma cidade que tinha uma certa autonomia, que era fiel ao imperador romano, uma cidade que tinha o maior templo, que era uma das maiores maravilhas do mundo antigo, né? E templos também para adorar os imperadores. Então, vamos ver aqui algumas características agora da igreja. Isso é a cidade, a característica da igreja de Éfeso, né? Jesus ele disse que ele estava passeando no meio das igrejas, né? Então, o que Jesus ele fez na igreja de Éfeso? Ele vê uma igreja perseverante, que trabalhava muito. Ele vê uma igreja perseverante, que trabalhava muito em prol do Senhor. Então, era uma igreja militante, era uma igreja que se doava, né? Era uma igreja muito perseverante. E essa palavra perseverante aqui no grego, a palavra perseverança no grego, ela é paciência. Existem 2 palavras para paciência no grego, que é macrotibia e hipomone. Macrotibia é a paciência com pessoas, né? Quando diz assim, nós temos que suportar, ter paciência com os mais fracos, com os mais débeis na fé. Mas hipomone, que é a palavra que está aqui escrita nesse texto, hipomone é paciência nas circunstâncias adversas, paciência na tribulação, paciência nas crises, nas adversidades. Então, o que Jesus estava dizendo, olha, vocês são pacientes, né? Vocês são perseverantes na dificuldade. Apesar da tribulação, apesar da perseguição acirrada, vocês são pacientes. E essa paciência aqui, essa perseverança, paciência, não é aquela paciência assim na tribulação, eu estou aguentando, estou suportando, não. É uma paciência com serenidade, é passando por tribulação com alegria e com serenidade. Uma outra característica da igreja de Éfeso, eles tinham aversão aos falsos apóstolos e às doutrinas mentirosas. Chegavam ali, aqueles que se diziam apóstolos,
E eles queriam pregar na igreja, eles queriam falar também do evangelho, mas eles traziam falsas doutrinas, eles traziam coisas misturadas, né, meio verdades ali, não se pregava a palavra genuína. Então, eles refutavam essas pessoas, eles não deixavam que eles levassem ali a palavra, que eles evangelizassem, porque eles tinham aversão a esses falsos apóstolos, né, e que eles traziam doutrinas mentirosas. Uma outra característica da igreja de Éfeso, ela era uma igreja firme e leal ao evangelho de Cristo. Era uma igreja firme e leal. Então, o que Jesus observa nessa igreja, independente das circunstâncias, da perseguição, ela era uma igreja firme e uma igreja leal a Cristo. Enquanto a cidade de Éfeso era leal ao imperador, a Roma, a igreja de Jesus era também leal e fiel ao seu evangelho. Outra característica da igreja de Éfeso, eles odiavam as obras dos nicolaítas. E quem eram esses nicolaítas? Esses nicolaítas, eles seguiam a doutrina de Nicolau. A tradição, alguns dizem que Nicolau era um dos diáconos que foi instituído lá em Atos, no capítulo 6, né, de Atos. E Nicolau, então, ele se desviou do evangelho e ele, então, ensinava, né, essa doutrina que teve o nome, então, de doutrina nicolaíta. Né? Essa é a tradição que diz isso, que esse Nicolau seria aquele diácono instituído lá em Atos dos Apóstolos. Então, esses nicolaítas, o que eles ensinavam? Eles ensinavam acerca das comidas sacrificadas a ídolos, prostituição. Disse, né, conta a tradição que esse Nicolau, ele pegou sua esposa e disse, como a carne ela tem que ser maltratada e tudo, colocou sua esposa para ser abusada sexualmente. Então, ele pregava, ele ensinava a prostituição, imoralidade sexual, esse tipo de coisa. E, na verdade, esses nicolaítas, eles não queriam, vamos dizer, acabar com o cristianismo, mas eles queriam um cristianismo liberal. Eles queriam, na verdade, uma versão mais moderna do cristianismo, né? Eles pregavam uma adequação ao meio, né? Eles queriam que o mundo, né, que a igreja se adequasse ao mundo. Na verdade, era isso que essa doutrina de Nicolau pregava. Então, com isso, eles contaminavam a pureza da igreja com práticas mundanas. Eles contaminavam com práticas mundanas. Aqui no versículo de 1 a 7, vamos ler então aqui. Então, isso foi a característica que Jesus, né, encontrou na igreja aqui de Éfeso, né? De Éfeso. Vamos ler então aqui do capítulo 2, versículo 1 ao 7. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Novamente, as 7 estrelas em sua mão direita, né? Falando, olha, igreja, vocês estão aqui na minha mão. E entre os 7 candelabros de ouro, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Né? Na sua perseverança, paciência, no trabalho árduo. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova, né? Os que dizem ser apóstolos, mas não são. Quer dizer, eles provavam aqueles apóstolos. Eles chegavam, ele não deixava só eles estar no meio deles, eram provados. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso, que você abandonou o seu primeiro amor. Então, Jesus elogia aqui a igreja, mas agora ele vem, olha, eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o meu primeiro amor. Então, o que estava acontecendo com a igreja aqui de Éfeso? Eles estavam fazendo a obra com dedicação, né? Suportando o sofrimento, né? Mas a motivação não estava correta. Jesus diz, vocês abandonaram o primeiro amor. Que primeiro amor é esse? Gente, a igreja de Éfeso era símbolo da igreja primitiva. Sabe, dos primeiros cristãos, daquele amor fervoroso, ardente, daquela chama, daquele enchimento do Espírito. Éfeso era símbolo disso. E agora Jesus está dizendo, vocês abandonaram esse amor. Então, olhe, arrepende-se, né? Jesus então começa a dizer que vocês estão com a motivação errada e chama a igreja no arrependimento. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticavam no princípio. Se não se arrepender, virei você e tirarei seu candelabro do lugar deles. Se tirar o candelabro é um juízo de Deus, né? Vocês vão sofrer aqui o meu juízo, vão sofrer aqui disciplinas, vão sofrer perdas. Aí ele continua dizendo, mas há uma coisa a seu favor. Você odeia a prática dos nicolaítas, né? Olha, Deus odeia a prática dos nicolaítas. Né? Vocês odeiam como eu também odeio.
Então o que Jesus odeia? Jesus odeia impureza. Jesus odeia quando a igreja ela quer se compactuar com o mundo. Jesus odeia, sabe, aqueles que querem se conformar com o mundo, tomar a forma do mundo. Aqueles que querem serem liberais, né? Alguns hoje, nós vemos isso hoje, algumas pessoas dizem assim, mas espera aí, hoje nós estamos vivendo numa outra época, num outro tempo, a gente já tem que aceitar isso, a gente tem que ser mais tolerante com isso. Né? Eu acho que, sabe, talvez se Jesus estivesse aqui hoje, fosse escrever a Bíblia, ele ia escrever de uma forma diferente, ele ia ser mais liberal. Né? Hoje, nós vemos pessoas falando esse tipo de coisa. Né? E Jesus disse que ele odeia esse tipo de ensinamento. Né? Então, ele elogia a igreja, porque a igreja odeia também essa doutrina dos nicolaítas. E ele diz, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, esse comer da árvore da vida aqui é a vida eterna, né? A árvore da vida é a vida eterna. E aqui também traz para a gente o entendimento assim, que aquele, né, que obedece, né, aquele que vai vencer, nós sabemos que o vencedor diz que ele vai dar o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Né? Então isso aqui também denota uma restauração daquela comunhão que existia entre Deus e o homem antes da queda. Então isso vai ser restaurado, aquela comunhão que foi prejudicada com a desobediência, com o pecado. Então é essa restauração. Então Jesus traz essa exortação, né, para a igreja de Éfeso e exorta a igreja para que ela se arrependa, né, e que retorne ao primeiro amor. Então a igreja ela é chamada para esse arrependimento e recebe aí essa promessa da vida eterna. Agora nós vamos capítulo 2, versículo 8. A partir do versículo 8, então aqui a gente encontra a revelação para a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela estava na cidade, uma cidade muito bonita, era a cidade mais bonita da Ásia Menor, né? Então vamos ver um pouquinho aqui, como nós vimos de Éfeso, antes de a gente entrar na carta que foi dirigida para a igreja que estava em Esmirna, algumas características, algumas coisas sobre a igreja de Esmirna. O nome Esmirna significa mirra, porque lá existiam muitas plantações de mirra. Então Esmirna era a cidade mais bonita da Ásia Menor depois de Éfeso. Era uma cidade era a cidade mais bonita e ela era a segunda maior, né, do que Éfeso. Ela era mais bonita que Éfeso, mas depois de Éfeso era a maior, a mais importante cidade. E era uma cidade também portuária, né? Então, como Éfeso era uma cidade portuária. Então, vamos ver aqui algumas características aqui da cidade de Esmirna. Ela era um grande centro comercial, porque lá em Esmirna existia um mercado com 3 andares. Né? Então, era uma cidade que era um centro comercial. Esmirna também era sede de Jogos Olímpicos. Ali existiam jogos, né? Todo mundo estava concentrado nesses Jogos Olímpicos ali em Esmirna. E aqueles vencedores, eles recebiam também ali uma coroa, né? Com folhas. Aqueles que venciam ali as competições. Esmirna também era fiel ao Império Romano e à adoração ao imperador. Ora, depois de Roma, gente, Esmirna era o maior centro de adoração ao imperador, depois de Roma. Então, Esmirna tinha essa afinidade, esse estreitamento, sabe, com Roma e essa fidelidade à adoração ao imperador. Esmirna também tinha uma grande população de judeus hostis ao cristianismo. Então, existiam muitos judeus ali, mas esses judeus, eles eram hostis à igreja. Eles causavam intriga, eles entregavam para o imperador romano, para Roma, os irmãos, o cristianismo, a igreja de Jesus. Né? Então eles eram contra, eles eram hostis ao cristianismo. A cidade de Esmirna também, ela tinha ruas bem pavimentadas, e uma delas chamada de Rua de Ouro, onde ficava o templo do deus Zeus e da deusa Cibele. Né? Então, essa era uma rua chamada como Rua de Ouro. E
Esmirna tinha uma arquitetura muito rica e bela. Prédios, bibliotecas, prédios bonitos, suntuosos, palácios. E a arquitetura dela era muito bonita. Era uma cidade maravilhosa, a cidade de Esmirna. Os prédios eram prédios luxuosos, grandes palácios, teatros famosos. Então essa era a realidade da cidade de Esmirna. E ali em Esmirna também aconteceu um fato que foi o martírio de Policarpo. Policarpo era um discípulo de João. E Policarpo, ele foi martirizado ali, ele estava com 86 anos, e ele era um dos pais da igreja, né? E Policarpo, ele foi obrigado a negar ao seu Senhor Jesus Cristo e declarar e confessar que o imperador era Senhor e era Deus. E ele disse: eu não posso fazer isso, eu não posso negar o meu Senhor. Então ele foi torturado, ele foi ameaçado de ser jogado para as feras. E por fim, o que eles fizeram? Queimaram Policarpo. Então acenderam uma fogueira, queimaram Policarpo. E disse que enquanto ali ele estava sendo queimado, acendendo ali aquele fogo, ele estava cantando e glorificando o Senhor. Então foi o martírio de um discípulo de João que estava com 86 anos. Essa era a realidade da cidade de Esmirna, uma cidade bela, mas uma cidade hostil, ao Evangelho, uma cidade que perseguia muitos cristãos. Agora vamos ver as características da cidade de Esmirna. O que Jesus viu em Esmirna? Ele estava passeando entre as igrejas. Então, ele olhou para Éfeso, agora ele vai colocar o seu olhar de chama de fogo sobre a cidade, sobre a igreja de Esmirna. E o que ele fala sobre Esmirna? Ele diz que Esmirna é uma igreja sofredora e pobre. Era uma característica que Jesus destacou em Esmirna, uma igreja sofredora e pobre. Uma igreja fiel. Uma igreja que, apesar de toda a dificuldade, como nós vimos ali, Policarpo, apesar de toda a aflição, apesar de ser ameaçado até a morte, mas ele era fiel, ali foi fiel a Jesus. Então a igreja aqui, nós vamos observar que Esmirna, ela não é repreendida por Jesus. Ela não tem uma repreensão como nós vimos ali em Éfeso. Mas aqui em Esmirna, ele ressalta aqui as qualidades, as características positivas de Esmirna, mas ele exorta para que ela seja perseverante até a morte. E esse perseverante até a morte, que quer dizer, não é que Jesus está dizendo: olha, vocês perseveram até o fim da vida de vocês. Não. Jesus está dizendo: esse perseverar até a morte é perseverar até que você tenha que ser morto, pelo meu nome. Então é isso que Jesus está dizendo. Então Jesus exorta para que eles perseverem, ainda que essa perseverança possa levar à morte, mas também com uma promessa de receber a coroa da vida e a isenção da segunda morte, ou seja, a vida eterna. Então vamos ler agora aqui essa carta para a igreja de Esmirna. Capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Jesus de novo aqui mostrando a sua soberania, o seu governo, o Senhor, ele é o centro de tudo. Que morreu e tornou a viver. Gente, olha que interessante aqui também, um ponto aqui da igreja de Esmirna. Esmirna era uma igreja milenária, ela foi construída 1000 anos antes de Cristo. Depois ela foi completamente destruída, ela ficou 400 anos em ruínas. Depois ela foi reedificada, uma bela cidade, seria como uma flor ali, a maravilha ali da Ásia Menor. Então, ela é um símbolo de ressurreição, porque uma igreja milenar que foi completamente destruída, uma cidade, que fica 400 anos em ruínas, e depois ela é reerguida de uma forma maravilhosa, então ela é um símbolo de ressurreição. E olha o que Jesus está dizendo aqui: eu morri e tornei a viver. Olha a ligação ali, com uma cidade que estava morta e ela reviveu. Mas Jesus está dizendo: eu morri e eu tornei a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Gente, essa palavra aqui, pobreza, essa palavra pobreza, que é usada aqui, existem duas palavras no grego para pobreza, que é toquia e penia. Toquia é a pobreza do básico, a pobreza do essencial. E penia é a pobreza do luxo. Em penia, você tem o básico, você só não tem o luxo. Mas a palavra que é usada aqui
quando Jesus fala que eu conheço a sua pobreza, é usado toquia. E toquia é pobreza do básico, do essencial. Então aquela igreja era pobre. Ela tinha uma pobreza, ela não tinha o essencial, ela não tinha o básico. É interessante isso, gente, ir para o original, para compreender melhor, né, saber o nível de pobreza que essa igreja tinha. Então ele diz, eu conheço a sua pobreza, mas você é rico. Então Jesus está dizendo, olha, você é pobre. A pobreza material, mas espiritualmente vocês são ricos. Olha que maravilha ouvir isso do Senhor Jesus. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Por que Jesus está dizendo isso aqui? Nós vimos ali que uma característica da igreja, da cidade de Esmirna, é que havia muitos judeus. E para se estabelecer uma sinagoga, era necessário que tivesse 10 famílias de judeus. Então, se eles se reunissem ali, né, para formar ali uma sinagoga, mas se não tivesse, no mínimo, 10 famílias, não era uma sinagoga. E como ali havia muitos judeus, e talvez essa presença ali grande desses judeus, possa ser pela cidade, ser uma cidade, como nós vimos, que era uma cidade de comércio, né? E os judeus sempre tiveram voltados para isso. Então, talvez seja por isso que ali havia grande concentração de judeus. Então, eles se reuniam, formavam uma sinagoga, e eles diziam, aqui é a sinagoga do Senhor, né? Mas por que Jesus está dizendo? Na verdade, eles são o quê? Sinagoga de Satanás. Por quê? Porque eles perseguiam o evangelho. Eles entregavam os cristãos, eles denunciavam os cristãos para Roma. Então, Jesus está dizendo, na verdade, eles são antes o quê? Sinagoga de Satanás. E ele continua no versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Jesus está mostrando para a igreja, olha, já era uma igreja pobre, sofrendo uma perseguição acirrada, e ele está dizendo, não tenha medo. Jesus mostrou, vocês estão aqui, ó, na minha mão. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Então, quando diz que o diabo lançará vocês, sabe que o diabo, né, ele é um espírito, ele não ia estar ali como pessoa, né? A gente entende que o diabo ia estar agindo, influenciando, incitando, né, pessoas, o imperador, que é o Império Romano, para jogá-los numa prisão. E o número 10 aqui também, não quer dizer que seriam literalmente 10 dias, né? Mas quer dizer um período, e um período ali fixo, né? De onde eles estariam passando aquela tribulação. E Jesus continua dizendo, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Agora, outra coisa também interessante aqui nessa coroa da vida, porque existem duas palavras no grego para coroa, né? Vocês estão vendo aí, diadema e stéfanos. Diadema, né, na época nem existia aqui nessa época, naquele contexto lá, o diadema. Os diademas eram depois são as coroas dos reis, das rainhas, com as pedras, aquelas coisas todas, né, brilhantes e bonitas. Essa coroa que eles recebiam ali nos jogos era uma coroa de folhas, né? Então, a palavra aqui do grego que está aqui para coroa não é diadema, é stéfanos, né? E stéfanos era uma coroa dada como prêmio não só quem vencia os Jogos Olímpicos. Olha só, era para uma pessoa que vencia um jogo atlético, era para uma pessoa que concluía uma tarefa importante, era também para uma pessoas que eram convidadas para uma festa ou para um banquete, quando elas chegavam ali na festa, elas recebiam essa coroa, esses stéfanos. E também para pessoas que entravam nos templos dos deuses pagãos. Quando eles entravam nos templos para fazer adoração, eles recebiam essas coroas. E olha que interessante, né? Jesus está dizendo aqui, ser fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Então, como essa coroa, o apóstolo Paulo mesmo também, ele diz que nós estamos na nossa vida cristã, é como se a gente estivesse ali é como um atleta, né, correndo e para alcançar ali a sua coroa. Né? Depois ele diz também que quando o cristão ele completa a missão dele ali, ele recebe também a sua coroa. Ele diz, olha, já fiz tudo, eu estou pronto para morrer e receber a minha coroa. Então, olha só que interessante. Jesus está dizendo que ser fiel até a morte, você vai receber a coroa da vida. Né? Nós, como Paulo diz, estamos aqui como numa corrida, num jogo aqui na nossa vida, para chegarmos ao final como vencedores, recebemos a nossa coroa. Né? O outro
motivo por qual as pessoas recebiam coroa. Quando eles concluíam uma tarefa, nós vimos importante. Né? E Paulo diz isso, olha, eu cumpri aqui a minha missão. E todos nós também temos uma missão aqui. Nós temos um propósito de vida aqui. Então nós temos a missão aqui e quando nós cumprimos essa nossa missão, nós também recebemos do Senhor essa coroa. Um outro motivo por qual eles recebiam a coroa, para pessoas que eram convidadas para uma festa ou um banquete. E nós, ovelhas de Jesus, povo de Deus, somos convidados para participar do banquete, né, para participarmos das bodas do Cordeiro. Vamos receber também essa coroa. A gente está vendo como que a revelação que Jesus traz tem a ver com o contexto, com a cultura, com aquilo que acontecia, né, na cidade, a realidade da vida da cidade. E também recebiam as coroas aquelas pessoas que entravam nos templos dos deuses pagãos. E nós vamos entrar, né? Como no final, a gente vai ver isso no livro de Apocalipse, quando nós somos recebidos na nova Jerusalém, é a Jerusalém celestial, né? O templo de Deus, é o local de adoração. Então nós também, ao entrarmos ali nessa presença, reinando com Cristo, nós receberemos também essa coroa da vida eterna. E ele fala sobre a segunda morte. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Essa segunda morte é a morte espiritual, porque nós teremos a nossa morte física, né? A não ser aqueles que estiverem vivos quando o Senhor voltar, vão ter os seus corpos transformados, um corpo incorruptível, um corpo celestial. Mas os que já estiverem morridos, passaram pela primeira morte. Mas a segunda morte é a morte espiritual. Nós vamos encontrar no final do livro de Apocalipse, onde vai ser lançado Satanás com seus agentes e aqueles ímpios, né, que não são do Senhor. Mas nós, os vencedores, as ovelhas de Jesus, os eleitos, nós não sofreremos, né? Nós somos vencedores, a palavra diz que nós somos mais que vencedores. Então nós não sofreremos esta segunda morte. Então, aqui fecha, né, essa carta para a igreja de Esmirna e a exortação para que Esmirna fosse essa mais perseverante ainda, a ponto de sofrer a morte. E eu gostaria também de trazer para vocês aqui algo que eu achei muito interessante, que é esse contexto ali de perseguição. Às vezes a gente lê assim, mas a gente não imagina, sabe, a profundidade e a seriedade que era essa perseguição que a igreja, né, dessa época passava, né? E o que os cristãos enfrentavam, né, ali por Roma, quando fala que Domiciano ele era como o segundo Nero, que foi cruel com a igreja, né, a crueldade que esse homem fazia com os cristãos. Então existem relatos, existem escritos, né, que trazem algumas situações que eu queria colocar aqui para vocês, né? A gente sabe que João estava exilado na ilha de Patmos, né? Nós vimos que lá não tinha água, comida, né? E havia outros tipos de punições, né, que o Império Romano colocava sobre a vida daquelas pessoas que deixavam, que negavam o imperador, né, e que iam seguir a Jesus e seguir o cristianismo. Então, olha só, sabe do que os cristãos eram acusados naquela época? Eles eram acusados de serem clandestinos. Eles eram acusados de ser ateus, né? São ateus. Os judeus falavam isso. Mas eles eram acusados de serem clandestinos. Sabe por quê? Porque eles diziam assim, aqui não é a nossa pátria, nós somos do céu. Então eles eram acusados de serem clandestinos. Eles eram acusados de incesto, porque eles se tratavam como irmãos, irmãs. Eles eram. Gente, olha que coisa mais, vamos dizer assim, ridícula, né? Eles eram também tratados como canibais, porque quando eles celebravam ali a ceia, né, que Jesus ordenou, quando eles diziam que eles estavam ali partindo do pão, comendo do pão, tomando do vinho, era o corpo e o sangue de Cristo. Então eles eram tidos como canibais. E ainda como também infanticidas, porque eles diziam que eles matavam as crianças, matavam seus próprios filhos, para comerem da carne e beberem do sangue dos filhos, que simbolizava ali o sangue de Jesus. Eles eram também ameaçados disso. Então, assim, eram muitas acusações, né? Muitas... Gente, essa igreja de Esmirna, ela tinha confiscado seus bens, sabe? Por isso que eles ficavam em pobreza. Eles não podiam negociar.
eles não podiam comprar, eles tinham seus bens confiscados, entravam fora do que o imperador fazia. Existiam aquelas pessoas, aqueles vândalos que entravam nas casas dos cristãos e levavam as coisas, roubavam alimentos, aquelas coisas que eles haviam plantado, aquelas coisas que eles haviam adquirido. Era essa a realidade que a igreja passava nesses dias. E olha os tipos de punições que existiam do Império Romano. Existia o desterro. O desterro era um banimento mais leve, né? Era alguma coisa assim mais suave. Então a pessoa ele era restrita a um determinado lugar, mas ele não perdia os seus direitos civis e nem perdia os seus bens. Mas eles eram rejeitados. Um outro tipo de punição eram os trabalhos forçados nas minas. E nessas minas, logo que eles chegavam ali, eles eram açoitados. Eles eram açoitados, depois eles eram marcados na sua testa com um sinal próprio. E para esse tipo de trabalho, iam mulheres e crianças também. E muitas crianças e mulheres, eles morriam porque não suportavam aquele tipo de trabalho. O açoite e o trabalho forçado. Então eles morriam. Um outro tipo, né, mais grave também de punição era a deportação, né, que era uma pena mais grave. Aí já era uma pena capital, porque ele era uma espécie de morte civil. Né? Então eles eram banidos para lugares ruins, os piores lugares, né, como nós vimos onde estava João. Não tinha fogo para se aquecer, não tinha água, não tinha comida. Eles eram banidos para determinados lugares. Eles eram confinados num lugar assim, privado de tudo isso. Né? Então, praticamente, eles iam ali para serem mortos. E só que isso aí não era para sempre. Né? Não havia assim, uma lei, alguma coisa que eles vão ficar ali para sempre. Aqueles que conseguissem sobreviver, quando o imperador morria, vinham outras vezes revogava aquela lei, que foi o que aconteceu com João. Assim que Domiciano morreu, João estava, gente, com mais de 90 anos. João, o imperador seguinte, que foi Nerva, ele revogou então ali esse decreto, né, essa sentença de banimento, e João e alguns outros puderam voltar para Éfeso. Então ali em Éfeso, João terminou de escrever o livro de Apocalipse, né, a maior parte ele escreveu ali mesmo em Patmos. Talvez ele tenha ficado ali quase 2 anos, alguns dizem que foram 1 ano e pouco, quase 2 anos que João ficou ali. Então João pôde voltar para Éfeso, né? E então ele escreveu o seu evangelho. Agora, algo curioso também, que a gente pode pensar assim, por que o imperador Domiciano não matou logo João? Ora, todos os apóstolos já haviam morrido, todos já haviam sido ali sacrificados, né? Dizendo assim, e João era o último, ele era o mais novo, ele era o único que estava vivo, o último dos apóstolos vivos. Por que o imperador não matou logo João para acabar com, né, toda essa resistência, né, de João, daquele testemunho que ele dava ali com a sua vida? Há também uma história, né, algo que a tradição traz, que foi contado por Jerônimo, né, que também era um dos pais da igreja, que João, ele foi uma época lançado num tacho de azeite fervendo. João foi jogado neste tacho de azeite fervendo e ele saiu ileso. Então a gente pode pensar assim, por que talvez o imperador não tentou, deixa eu fazer agora outro tipo de morte, né? Pior do que essa de jogar num caldeirão ali de azeite fervendo. E se João saísse novamente ileso dali? Isso ia ficar ruim para o imperador. A figura de João ia ser exaltada, né? Isso ia fragilizar a figura do imperador. Então talvez seja por isso que ele baniu João para ir de Patmos, para que ele ficasse ali e falasse, já está idoso, velho, não vai aguentar muito tempo. Né? Então essa era a realidade da época que os nossos irmãos, né, estavam vivendo, de perseguição, de aflição e perdendo a própria vida, mas não negando o Senhor Jesus Cristo. E essas igrejas, né, elas trazem também motivos para a gente refletir. Né? Hoje nós vamos ficar aqui nessas 2 igrejas, é um tempo mais longo, porque é importante a gente ver versículo por versículo, interpretar cada figura, conhecer o contexto, né, da época, como eu disse antes, nós vamos buscar recursos da arqueologia, dos livros epigráficos, né, que são livros que contam a história, que trazem o costume, que hoje tem costumes da época que nós não temos mais, nós não temos na Bíblia. Mas existem esses livros apócrifos mesmo, livros epigráficos, que não foram considerados inspirados, né, os livros epígrafos, eles são livros onde pessoas escreveram
e colocar o nome de outra pessoa. Né? A gente viu que existe Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Adão, Apocalipse dos animais. Então a pessoa escreve e coloca Apocalipse do apóstolo Paulo e coloca o nome ali, Apocalipse de Paulo, mas não foi Paulo que escreveu. Mas esses livros trazem um contexto da época, né? E nos ajuda a compreender muita coisa que a gente encontra aqui na Bíblia. Então, eu acredito que a gente vai num tempo mais longo, eu não posso me estender também muito aqui no tempo, porque talvez fique algo assim cansativo, apesar de que eu acredito que teve uma irmã que me disse assim, vamos gastar mais tempo, 1 hora só é pouco. Na verdade é tão bom, né, a gente se alimentar dessas verdades, e quando o Espírito Santo vai iluminando os olhos da gente, a gente vai compreendendo essas verdades, vão trazendo assim um renovo para a vida espiritual da gente, um avivamento. Eu acredito que os irmãos estão sentindo isso também, né, a gente estudar essas duas cartas. Então eu queria que só a gente fizesse uma reflexão, né, hoje terminasse com essa reflexão sobre a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna. Se Jesus, amados, fosse hoje sondar aqui a nossa igreja, se Jesus fosse sondar, que estivesse caminhando ali e fosse apontar características da nossa igreja, aqui a nossa igreja no Eldorado, que é a igreja de Cristo Vive aqui do Eldorado, quais seriam as características que Jesus iria apontar da nossa igreja? E isso a gente tem que ver cada um de nós. Né? O que Jesus iria falar? A respeito? O que ele estaria identificando no nosso meio? Né? E será que nós estamos com essa mesma perseverança? Será que nós teríamos essa coragem? Porque, olha, quando a gente vê fatos assim, João foi jogado num caldeirão de azeite, né? O outro foi colocado ali como uma tocha. Como que esses homens conseguiram, no momento desse desespero, não negar a Cristo? Amados, isso é do Senhor. Por isso que Jesus diz, não tema, sabe? Porque essa coragem vem do Espírito. Porque por nós mesmos, às vezes, alguns vão falar, não, peraí, então tá, eu nego Jesus e o imperador é Deus, é o Senhor. Mas é o próprio Senhor, por isso que Jesus diz, não tema, vocês estão aqui nas minhas mãos. Vem uma força do Espírito Santo de Deus, uma coragem que todos nós, né, enfrentamos, seja o que for, né, enfrentamos, seja qual tipo de morte, a pior que seja, mas não negamos o nosso Senhor Jesus Cristo, o amado da nossa alma, aquele que nos amou com amor eterno e que tem preparado para nós uma vida gloriosa, uma vida eterna, uma bem-aventurança eterna junto com Ele. Então nós encerramos aqui, que o Espírito Santo de Deus, durante essa noite, possa estar trazendo uma reflexão bem profunda nas nossas vidas, a respeito de como nós temos vivido, como nós temos nos preparado para enfrentar, né, coisas que sabemos que virão sobre a igreja. Né? Perseguição vai vir. Houve naquela época, sempre houve e virá também. Estamos já vivendo e virá talvez perseguição maior sobre a igreja. Não tem como escapar disso. Mas nosso descanso e a nossa confiança é que nós estamos na mão direita. As 7 estrelas, elas estão na mão direita, na total autoridade do Senhor, que é o Senhor do universo. Do Rei de Reis, do Senhor dos Senhores, do único soberano Deus, o Criador de todas as coisas. Amém? Graça e paz, uma boa noite a todos. Vamos fazer uma oração? Vamos orar de novo, né? O bispo orou no início, vamos orar então agora, encerrando o nosso estudo. Senhor Jesus Cristo, nós te exaltamos. Declaramos aquilo que o Senhor declarou de si próprio. Tu és o alfa e o ômega. Tu és o princípio e o fim. Tu és o Senhor, Tu és aquele que preenche todas as coisas, Tu és o Todo-Poderoso. E nós te exaltamos, Senhor. Te reconhecemos nesta hora como o nosso único e soberano Senhor. Te agradecemos por essa palavra maravilhosa, por essa exortação, por esse conforto, por essa força, por esse estímulo, Pai, que o Senhor deu a essa igreja. Lá atrás, essa igreja primitiva, mas também que o Senhor está trazendo para a nossa vida hoje. Porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. A Tua palavra corta. E a Tua palavra, que foi dada aqui ao apóstolo João, naquele período, naquele tempo, ela está viva até hoje. Ela é uma palavra, não só para a igreja da época de João, mas é uma palavra para a igreja de todas as épocas. Então nós recebemos, na nossa época, nesse tempo hoje nosso aqui, essa Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Recebemos a Tua profecia, que edifica, que conforta e que consola. E que assim seja, Senhor, para todo sempre. Muito obrigada, Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Boa noite a todos. Leia o livro de Apocalipse. Dedique-se à leitura. E você, com certeza,
né, vai estar sentindo essa bem-aventurança na sua vida. Graça e paz. Boa noite a todos.